Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao Fenômenos Nadalógicos. Primeiramente, eu sou a Gabriela e antes de falar sobre o tema que a gente vai trazer hoje aqui no nosso episódio, eu quero convidar você que está aí em casa, que está assistindo a gente, a se inscrever no nosso canal e seguir a gente lá no Instagram, que é @fenômenos.nadalógicos, e seguir nós duas também nos nossos Instagrams, o meu da Gabriela Manhães e o da Nayara Chagas, psicóloga, e de também curtir e compartilhar tanto esse episódio quanto o que a gente compartilha lá no nosso Instagram também, tá bom? E agora, qual é o tema que a gente vai trazer, Nayara? Segundamente, eu sou a Nayara e a gente vai falar de grosseria ou assertividade? E aí? Esse é um recorte de gênero muito importante que eu quero fazer para falar sobre esse tema, porque, para começar, eu quero dizer que eu experimento muito esse questionamento na minha vivência, na minha existência, o meu ser no mundo passa muito por esse lugar de estou sendo grossa ou estou sendo assertiva? Estou sendo grosseira, como as pessoas muitas vezes dizem, ou estou me posicionando para pessoas que não gostam de que mulheres se posicionem? Muito bom. O que vocês acham quando vocês têm uma chefe mulher, quem já teve a oportunidade de ter chefe mulher no trabalho e chefe homem? Vocês sentem uma diferença? Geralmente as mulheres são chamadas de carrascas, de mal amadas, de bravas, e os homens, eles estão só fazendo o trabalho deles. Até embolo para falar que fico nervosa com isso. Estão só fazendo o trabalho deles. Eles estão só falando o que eles devem falar, da forma que eles devem se posicionar. E aí, vocês já passaram por isso? Conta um pouquinho, Gabi, como que é para você viver essa grosseria, mas que na verdade, na maioria das vezes, é uma assertividade, é um se posicionar, é um falar de si de uma forma mais autêntica, né? Sim, eu acho que as coisas se confundem muito quando a gente pensa que, para começar, ninguém pode ser grosso em nenhum momento, porque isso é uma grande... É uma coisa muito absurda, né? Sendo que, eventualmente, todos nós podemos falar e responder e, de algum jeito, ser grossos com alguém, porque eu acho que isso faz parte de ser humano. E não só ser grossos, como ser um monte de outras coisas que a gente pode ser na vida e que isso não nos diminui enquanto pessoas, né? E, enfim. Agora, você cometer uma atitude grosseira ou você fazer alguma coisa que o outro não gosta, não faz bem a ele ou ele não concorda, não significa que você é isso em todos os momentos da sua vida ou que isso te coloca uma categoria, né? Agora, eu sempre levanto o questionamento quando isso ocorre comigo, porque eu percebo que isso vem de lugares em que, na verdade, não está falando sobre a forma como eu falei, pela forma como eu falei, mas pelo que isso representa, ou pelo que isso significa, tanto no contexto, quanto para a pessoa, né, que está lá do outro lado. Em geral, a sociedade, a cultura que a gente tem, pelo que a gente aprendeu, nós somos ensinadas a sermos dóceis, nós mulheres. Quando a gente não está sendo tão doce assim, quando a gente diz não, eu acho que assim, principalmente quando a gente diz não, quando a gente desagrada ou quando a gente reage de uma maneira diferente da maneira que esperam que a gente reaja, sabe quando pedem a gente alguma coisa que assim, não tem jeito, a pessoa pensa, não tem como essa pessoa dizer não para mim, e você diz não, ou como você faz diferente daquilo que se achavam que ia ser feito, você fica numa situação e num lugar em que talvez o outro precise te desqualificar de alguma maneira. Ele sente a necessidade de colocar em você um rótulo de grosseria ou de autoritarismo, quando você é apenas uma mulher existindo no seu lugar de mulher própria, dona da sua própria vida, apropriada da sua existência e fazendo as suas próprias escolhas. E esse lugar de ser humano, né? A gente aprende desde nova a não ser assertiva. E isso eu digo até que a gente pode fazer um recorte de gênero, sim, mas de alguma forma, no geral, a gente aprende, imagina essa situação de você receber um presente, você criança recebendo presente, aí sua mãe fala assim, agradece, seu pai fala agradece, obrigada. Aí a pessoa que te deu o presente pergunta, você gostou?
Se você abriu e não gostou do presente? Se você fala, ui, não gostei não, você vai levar um beliscão e vai falar, seja educado, menino. E ser educado é o quê? É mentir. É falar, adorei, muito obrigado. Você não está sendo assertivo. E aí, ui, não gostei também pode ser agressivo, pode ser grosseiro. Mas será que tem o meio, o caminho do meio? Que é sim, eu vou falar, olha, não é algo que eu gostaria de ganhar, não é algo que eu uso, mas que bom, obrigada, gostei, você se preocupou comigo, eu acho que a intenção... É muito estranho a gente falar disso, porque eu tenho certeza que quem está ouvindo vai falar, Deus me livre eu falar uma coisa dessa. Mas isso é ser assertivo. Sim. E a gente aprende que ser assertivo é ser agressivo, é ser mal educado. E aí, trazendo para o recorte de gênero, o menino, ele é incentivado, sim, a se autoafirmar. Ele é um macho, se ele se autoafirma. Se ele não fala, ele é a mulherzinha, ele é o fresco, né? Aí a gente vem com a misoginia de novo. Tudo que é feminino não tem que ser visto ali como algo de qualidade, algo valoroso. A mulher, se ela se autoafirma, ela é teimosa, ela é mal criada, ela tá respondona, fecha as pernas, não fala assim, tá falando muito alto, tá rindo muito alto. Então a gente é podada o tempo todo. E o homem é para fora e a gente é para dentro. E é interessante olhar até pelo aparelho reprodutor do homem voltado para fora, né, e da gente para dentro. Então, assim, é como se a autonomia dele também estivesse ali e a gente tem sempre que esconder. A sexualidade da mulher ali, da menina, é um tabu. Do homem, cadê o pentinho? Mostra, o homem pode andar pelado, a gente tem que esconder as tudo. namoradinhas, né, é sempre tudo muito aberto, né, como se aquilo fosse muito bonito sempre, né. Enquanto a mulher, ela precisa estar sempre muito se preservando, tendo cuidado e tendo aí o cuidado para falar, né? Quando eu acho importante colocar que o cuidado para falar, ele não é um problema. Eu acho que ter cuidado no sentido de ter respeito pelo outro, eu acho que isso faz parte da educação, né? Da educação, do viver em sociedade, né? Acho que isso faz parte. O ponto está quando o jeito como você coloca, ele é inclusive um jeito assertivo, né? Porque tanto que por isso a gente trouxe esse termo, mas que essa assertividade, ela é entendida como uma grosseria apenas por ser algo diferente daquilo que se espera de uma mulher se colocar mesmo. Então, assim, eu vejo que a diferença entre a grosseria e a assertividade está o cuidado com o outro, com quem vai receber aquilo que você está dizendo. Você pode dizer a mesma coisa de maneiras diferentes. Você pode dizer de maneira assertiva, de maneira grossa, grosseira. Você pode dizer de maneira mal educada, de maneira autoritária. Você pode dizer de muitas maneiras. Mas o quanto que esse recorte de gênero, e aí voltando para o que você trouxe sobre as situações de trabalho, né? Uma chefe mulher, um chefe homem, o quanto essas situações, elas colocam um recorte de gênero de maneira muito forte. E isso vai para além das relações profissionais enquanto ambiente de trabalho, também quando a gente fala de ocupar espaços de poder. Porque quando uma mulher ela ocupa um espaço de poder, mesmo que ela não trabalhe com uma outra pessoa e ela ocupe esse espaço de poder ali naquela relação hierárquica, mas só do fato de ela ocupar um espaço de poder, ela já está num lugar em que um outro, ele já olha com algum incômodo, porque essa mulher ocupa um espaço que culturalmente não era para ela estar ocupando. Então o fato de ela estar ali já coloca, de alguma maneira, para muitas pessoas, e aí eu acredito que tenha muito a ver com uma cultura mesmo machista, né? E aí isso não só nos homens, mas também nas mulheres. Sim. Porque nós, mulheres, também muitas vezes entendemos que uma mulher está sendo grosseira quando ela está sendo assertiva, enfim. Mas quando isso acontece, eu acredito que tenha muito a ver com o fato de haver um incômodo por essa mulher estar ocupando um espaço. Então eu já parto do princípio de que ela é aquilo que ela talvez não esteja sendo nem um pouco, mas o fato de ela estar ali já coloca ela nesse lugar de destaque que incomoda, né? E aí vão tentar desqualificar essa mulher o tempo todo. Quem nunca ouviu um discurso de tá de TPM, justificando, né? A TPM é um álibi de
desqualifica. O que ela está falando não faz sentido, só está brava. Ela é assim mesmo. Se a gente vai falar algo mais emocionado, a gente está descontrolada. Se o homem vai falar algo mais emocionado, ele deve estar com um problema em casa. É sempre algo externo, da gente é sempre algo que, como se a gente não tivesse que estar ali, a gente não dá conta de estar ali. E é interessante, Gabi, já que a gente está falando de forma de se comunicar, dizer que não tem uma forma única, assim, eu sou sempre assertiva, como você trouxe no início, né? Eu posso ser assertiva, eu posso ser agressiva, grosseira, eu posso ser passiva. E muitas vezes o que a gente percebe é que a gente vai, nós mulheres principalmente, da passividade para a agressividade. Até porque, assim, a gente passa nesse lugar de assertividade, mas às vezes para ser ouvida, a gente acaba tendo que falar mais alto, porque a nossa voz falada no mesmo tom não é ouvida. E aí sim, a gente vai ser agressiva para ser ouvida. Então, tem momentos sim que a gente vai falar o mesmo que o homem, vai ser entendida como agressiva, enquanto a gente está sendo só assertiva e só se posicionando, mas tem momentos sim que a gente acaba tendo que falar mais alto, que a gente acaba tendo que ser um pouco mais incisiva para ter voz. Porque não é aprendido a ter voz. Homem sempre tem voz, desde criança é aprendido. A gente não aprende a ter voz. Nossa voz tem que ser mais baixa, nossa voz tem que ser silenciada. A gente tem que acomodar os nossos incômodos para o outro existir. A gente tem que se dar um passo atrás para o outro falar. E como que a gente cria autoconfiança, autoestima, né, uma autoestima alta, se a gente não tem voz? E achei interessante também que você trouxe do cuidado com o outro, de falar. E também vejo que a gente tem que ter um cuidado com a gente. Porque o assertivo, o que é o assertivo? É você conseguir ser honesto com você e com o outro. Eu falo o que eu sinto e o que eu penso e dou espaço para o outro também falar o que ele sente e o que ele pensa. Sem ter que convencê-lo do que eu penso, sem querer que ele fique se sinta humilhado, se sinta menor. E o dizer não é muito difícil porque não é só dizer, é ouvir não. É difícil pra gente dizer não, é difícil pro outro. E sempre o não, às vezes, a maioria das vezes o não vem justificado. Não porque alguma coisa, não. Eu não acho, né, do meu ponto de vista, não tem aqui um julgamento, mas eu não acho que seja algo equivocado ou não saudável, prejudicial, esse não vir justificado. Eu acho até interessante, porque um não também, não, parece realmente que você só não quer, mas você não quer por algum motivo. É interessante o outro te conhece assim também. Só que não precisa também justificar tanto. E o que eu percebo quando as mulheres dizem não é que elas têm que, às vezes, se justificar muito e depois elas se culpam por esse não. Porque muitas vezes não é justificar no sentido de falar o que ela está sentindo, é de criar uma coisa que seja uma justificativa o suficiente para o outro aceitar o seu não. Acho que o ponto está aí. Porque eu dizer não, hoje eu não posso, isso é o suficiente. Mas o outro, você precisa dizer o porquê você não pode, porque aconteceu isso e aquilo, para que o outro aceite e respeite. Então, acho que também isso que você trouxe, acho que faz muito sentido para mim, também passa pelo não respeito do outro quando uma mulher se coloca. Então, a gente acaba tendo uma demanda por falar, às vezes mais alto, às vezes de um jeito mais incisivo, mais direto e até mais autoritário, porque se a gente fala de um jeito mais dócil ou talvez até educado... Do nosso jeito, talvez, né? Sim, sim. Que muitas vezes é um jeito, inclusive, dócil e educado, mas a gente começa a perceber, e aí pela nossa experiência, eu posso falar pela minha experiência e por muito do que eu escuto também, a gente começa a perceber que a gente não tem voz. Porque para a mulher, ocupando o espaço de poder, ter voz, muitas vezes significa ser autoritária. Muitas vezes significa falar de uma maneira que vai soar uma forma agressiva, uma forma grosseira. Porque se é colocado de um jeito suave, ela não é ouvida, a mulher não é ouvida. Eu já vivi isso em muitos momentos. Então, o quanto que a gente olhar para isso, né, grosseria ou assertividade, e por isso eu trago logo no início a ideia do recorte de gênero, porque isso passa por um lugar da gente entender que muitas vezes a mulher ela acaba colocando daquela forma porque ela precisa fazer daquele jeito. E não é só porque, não é só não, mas não é porque ela gosta de ser assim ou porque ela é uma pessoa mal educada. Muitas vezes a vida fez com que ela precisasse se posicionar dessa maneira. Sim.
E a gente aprende, você está falando de mal educada, né? O que é isso, né? Mal educada. Sim. A gente entende e aprende que as meninas boazinhas têm boas recompensas. Né? Seja uma menina boazinha que você vai ter boas recompensas. E geralmente quando a gente é uma menina mazinha, que a gente não aceita esse lugar de ser submetida mesmo ao que a gente não acredita, não ter fala, não ter voz, a gente é a menina maldosa. E eu vejo assim, tem vários artistas que a gente pode pensar sobre isso. Eu vi um documentário, não é documentário, acho que é uma série da Anitta. E lembro que quando eu vi, eu fiquei ali assim, caramba, acho que ela grossa, né, mal educada. Achei demais. E eu comecei a refletir sobre aquilo e é exatamente o que a gente está falando. Será que se ela se posicionasse de uma outra forma, mais assertiva, talvez que ela saiba se posicionar, ou mais dócil, ela iria ser ouvida? Será que é justamente assim que ela consegue que a equipe dela ouça e não veja no lugar de futilidade, de supérflua, de equivocada, de não sabe o que está falando? Porque se não saber o que está falando, Gabi, quem nunca foi interrompida por um homem? Quem nunca teve um homem do lado explicando o que você está falando? Como se você fosse uma criança que não soubesse o que está falando. Sim. Tem um livro, né, da Rebecca, que é uma historiadora americana. Os homens explicam tudo para mim. Esse livro, ela fala que ela estava numa festa e um homem chega do lado dela e começa a falar com ela sobre um livro, que é o livro que ela escreveu. E ela ainda ouve pacientemente assim, deixa ele falar do meu livro. E a amiga dela não se contentando, fala, o livro é dela. A amiga dela precisou falar 3 vezes para o senhor ouvir que o livro era dela. Ele estava explicando para ela o livro dela. E quando ele ouviu, ele ficou um tempo em silêncio e começou a falar depois sobre outras coisas e hora nenhuma ele falou, então me fale do seu livro. Já que o livro é seu, deixa eu te dar voz. Então, também a noção de que eles sempre vão saber o que eles estão falando. E a gente não. Um lugar do poder, muitas vezes você vai falar, o chefe homem, pô, aquele homem forte, viril. A mulher não, a mulher é mal amada, olha só a vida dela, ela tá aqui com raiva. Então, a mulher sempre voltada para a emocionalidade e o homem, realmente, ele sabe o que ele está fazendo, ele é um empresário bem-sucedido, né? Isso me lembrou da questão da imagem mesmo. Eu lembrei da Brené Brown, que ela fala de alguma situação que ela fez, uma palestra, acho que foi no TED Talk, que ela fez uma palestra e aí ela foi para o YouTube, essa palestra, e assim, foi uma palestra ótima, teve muitos elogios, e aí muitas pessoas iam ali e começaram a falar sobre o corpo dela, criticando o corpo dela, criticando a imagem dela, criticando o cabelo dela, falando coisas dela que não tinham nada, absolutamente nada a ver com o que ela estava falando. Isso não acontece com um homem, porque desqualificar um homem é uma coisa que nenhum homem faz com outro homem, porque existe ali uma regra, né, invisível, e nenhuma mulher faz com o homem também, né? Então, é uma coisa que acontece entre mulheres, porque quem faz isso, e na verdade o homem faz isso com a mulher também, né? Mas é muito comum isso acontecer entre mulheres, e eu trouxe isso de ser entre mulheres para trazer o quanto é importante que a gente também tenha esse aprendizado de alguma maneira sobre o como nós temos voz, nós podemos falar, nós podemos discordar, nós podemos emitir a nossa opinião nas conversas, nos diálogos, e que isso fortalece uma outra à medida que nós fazemos isso mais vezes. Porque se a gente vai sempre endossando aquilo que o homem diz e sempre se deitando para aquilo que o homem coloca e que se ele diz que eu estou errado, eu concordo com ele, ou eu discordo, mas fico em silêncio para não afetar a masculinidade dele, né? E para não gerar um problema, para ele não me chamar de grossa, eu estou de alguma forma reiterando esse contexto que é o contexto que a gente vive. E reforçando, e reforçando, e reforçando. Que é assim, Gabi, a gente está falando disso aqui, mas acho que é muito importante a gente perceber a interseccionalidade. Uma mulher preta também falando o que a gente fala vai parecer agressivo. Sim. A gente falando não. A gente também vê isso, né, no universo das mulheres aí, tirando os homens também desse espaço. Sim. Então, quem está falando, da onde está falando, de classe social está falando. E isso é importante para a gente ver que isso não nasceu do nada. Isso não vem de um lugar que
Ah, não, não é assim não, é porque ela não está falando nada com nada não. Talvez se o homem estivesse falando a mesma coisa, vocês estariam dando ouvido. A questão é quem está falando. E a gente precisa, aí mais uma vez, a percepção vem antes da reflexão. A gente precisa perceber para depois refletir sobre isso. Pensando sobre esse tema, eu lembrei de quando a minha mãe discutia com meu pai, a minha avó paterna falava com ela assim, um conselho sábio para ela naquele momento, né? Hoje para mim não, mas para ela fez sentido naquele momento. Era, coloca água na boca, que aí você não responde. Cala a boca, né? Por que você não responde? Para se proteger. Para aquilo não virar contra você, para essa agressividade não aumentar, para de alguma forma você não ser punida por isso. Então talvez, quantas vezes a gente já precisou, tantas vezes a gente tenha precisado abaixar a cabeça, colocar água na boca, para também se proteger. Porque uma mulher que se posiciona, ela corre riscos. Sim, é um lugar de vulnerabilidade nesse sentido, é um lugar de risco, né, de perigo. Então, acho que isso é muito forte, né? Sim, e eu acho que a gente traz esse tema de falar sobre isso, tanto porque a gente experimenta isso, quanto conhece muitas mulheres que experimentam também, quanto porque eu acho que é um assunto que a gente precisa abordar e a gente escolhe trazer temas aqui justamente nessa ideia, né? De abordar temas que não costumam ser pensados. Então a ideia é que quem está aí assistindo a gente possa repensar tanto homens quanto mulheres, né? Porque eu acho que mulheres também precisam repensar isso quando escutam mulheres falando, né? E isso acontece comigo também. Muitas vezes eu escuto uma mulher falando e eu penso, como você falou da Anitta, né? Nossa, que grossa, nossa, não precisava falar assim. E aí eu paro e eu repenso, se fosse um homem falando, será que eu teria ficado incomodada? E não, e todas as vezes em que eu faço essa observação, eu percebo que não, que se fosse um homem falando, estaria para mim ok, é isso, o homem fala assim, né? Mas não é jeito de falar, é apenas posicionamento. Sim, e aí a gente vai fechando, né? Mas é a fenomenologia para trazer isso pra gente. Não existe uma forma de se comunicar para homem e mulher, existe uma forma de se comunicar que pode ser saudável, que pode acessar o outro, deixar o outro acessar a gente, porque o diálogo é sustentar contradições, é conseguir ser ouvido da forma que você deve ser, e sua voz precisa sim ser legitimada, não porque você está de TPM, ou porque você é mulher, ou porque você é mulher preta, ou porque você é homem, mas porque você é ser humano, e se você está num lugar que você não consegue ser ouvida, que você não é respeitada, pense que você não vai mudar os outros, mas você pode mudar de lugar. É isso. Né? Que a gente mude de lugar toda vez que for preciso mudar de lugar. Para ser ouvida, para ser respeitada, legitimada e para ter lugar. Exatamente.